Livro dos Espíritos, as Leis Morais, livro 3º, capítulo 10, Lei de Liberdade, Conhecimento do Futuro, questão 868. O futuro pode ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto e não é senão em casos raros e excepcionais que Deus permite a revelação. Questão 869. Com que objetivo o futuro está oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não tem que se preocupar dela, ou então procuraria dificultá-la. Deus não quis que fosse assim, a fim de que cada um concorresse para a realização das coisas, mesmo as quais gostaria de se opor. Assim, tu mesmo frequentemente preparas, sem desconfiar disso, para os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. Questão 870. Uma vez que é útil que o futuro seja desconhecido, porque Deus, algumas vezes, permite a sua revelação. É quando esse conhecimento prévio deve facilitar a realização da coisa em lugar de a dificultar, obrigando a agir de modo diverso do que se faria sem esse conhecimento. Aliás, frequentemente, é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos mais ou menos bons. Por exemplo, se um homem deve saber que receberá uma herança com a qual não conta, poderá ser solicitado por sentimento de cupidez, pela alegria de aumentar seus gozos terrestres, pelo desejo de possuir mais cedo, talvez, desejando a morte daquele que deve lhe deixar fortuna. Ou então, essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, é uma outra prova, a da maneira pelo qual ele suportará a decepção, mas não lhe será menor. Por isso, o mérito ou o demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença no acontecimento fez nele nascer. Questão 871. Uma vez que Deus sabe tudo, sabe igualmente se um homem deve ou não sucumbir em uma prova, desde então, qual a necessidade dessa prova, uma vez que ela não pode ensinar nada a Deus que já não saiba? Por que a conta desse homem? Com isso, queres perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e realizado? Porque o homem passa pela infância antes de atingir a idade adulta. A prova não tem o objetivo de esclarecer a Deus sobre o mérito desse homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele quer, mas de deixar a esse homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Tendo o homem a escolha entre o bem e o mal, a prova tem por perfeito o colocar em lugar com a tentação do mal e lhe deixar todo o mérito da resistência. Ora, embora Deus saiba muito bem e antecipadamente se ele triunfará ou não, não pode, em sua justiça, nem o punir, nem o recompensar por um ato que ainda não foi praticado.